queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vós. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário Café com Jesus. Amém? Corre pegar a tua xícara de café ou o teu chimarrão e vamos então estar meditando nessa manhã na palavra do Senhor e nos alimentando espiritualmente, porque o espiritual é tão importante quanto também o nosso físico, alimentar o físico. E também não podemos esquecer de alimentar o nosso espiritual. E eu quero já iniciar orando com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome e na autoridade de Jesus que nós damos abertura a esse devocional dessa manhã, onde estaremos tomando café com Jesus. Espírito Santo, fala o nosso coração nesta manhã e nos traz uma mesa farta, farta de revelações e farta também da tua presença. Nos conecta ao teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero meditar com você uma palavra que está em Juízes, capítulo 16, versículo 17, que vai dizer assim: O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quem está falando aqui em Juízes capítulo 16 é Sansão. A Bíblia diz no início do capítulo 16 que ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, e essa mulher morava no vale de Soreque. Ele se apaixonou por essa mulher e vai desposar essa mulher para ele. Eu quero falar um pouco hoje de pessoas que nos influenciam na nossa caminhada cristã, pessoas que podem nos roubar do propósito que Deus tem na nossa vida. Aqui, Sansão, ele acabou se apaixonando por uma mulher que depois, lá na frente, vai acabar traindo Sansão. Ela vai ali persuadir Sansão para tentar descobrir o segredo que Sansão tinha, da onde que vinha a força que ele tinha. E ela faz isso a pedido, a mandado do povo, o povo inimigo, o povo filisteu que queria derrotar Sansão. Mas era nítido e todo mundo sabia que Sansão tinha essa força descomunal, que Sansão ele derrotava qualquer tipo de pessoa, que ninguém conseguia derrotá-lo por causa da força que tinha dele, e essa força vinha do Espírito Santo de Deus. Ninguém mais tinha uma força como ele, porque essa força que ele tinha não vinha dele, mas vinha do Espírito Santo de Deus. O povo queria descobrir aonde estava a força, porque uma vez que eles conseguissem tirar essa força de Sansão, eles conseguiriam derrotá-lo. Mas o Senhor está mandando eu falar um pouco com você sobre força. Nós temos também uma força, que é o Espírito de Deus que está dentro de nós. Ele nos dá uma força espiritual para que a gente venha vencer as batalhas e também para que a gente venha vencer os nossos inimigos. Ninguém consegue vencer essa batalha aqui nesse mundo, porque a gente sabe que tem períodos difíceis, tem períodos de lutas. Nós passamos por guerras, enfrentamos batalhas espirituais também. E como que nós conseguimos nos posicionar e nos manter de pé diante de tantas adversidades que passamos aqui nessa terra? Por causa da força espiritual que está dentro de nós, chamada Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para muitas pessoas que não têm essa força espiritual, nós vamos ver aí fora quantas pessoas que passam muitas vezes por problemas quase que nem os nossos, ou muito parecidos, ou iguais ao nosso. Por exemplo, eu estou passando por um problema no casamento, mas tem ali a minha prima que também está passando a mesma situação, está vivenciando o mesmo tipo de problema dentro do casamento dela. Está vivenciando o mesmo tipo de problema dentro do casamento dela. E aí, queridos, quando a gente vai olhar para isso, olhar para esse tipo de problema, nós vamos ver que o problema pode ser igual ou parecido. Nós vamos continuar firmes em Deus, nós temos força, vamos buscar uma direção, vamos orar, vamos abrir um jejum, vamos buscar em Deus uma estratégia para vencer essa situação. Nós não vamos esmorecer porque nós temos fé, nós não vamos entrar em desespero. A pessoa que está em Deus não vai já logo de cara pedir o divórcio, mas ela vai orar, ela tem fé, ela tem esperança que Deus vai transformar o cônjuge,
que as coisas vão melhorar, que essa enfermidade vai passar, que esse momento difícil também vai passar, porque nós temos fé, força em quem? Em Deus, nós cremos no Senhor. Mas aquela prima, aquele familiar que está passando pela mesma dificuldade, pode vir ao divórcio, pode entrar em depressão, pode ter brigas constantes, pode acontecer um monte de outros problemas graves lá dentro daquele casamento. Por quê? Porque eles não têm essa força espiritual que eu e você temos e que eu e você carregamos. Sansão derrota todos que se levantavam contra ele. Ele derrotava todos porque a força do Espírito vinha sobre ele e dava para ele essa força para conseguir vencer os inimigos. Se nós queremos vencer as batalhas que se levantam contra nós, se nós queremos vencer os desafios do dia a dia que se levantam contra nós, nós precisamos ter a força do Espírito Santo de Deus. Precisamos nos firmar com Deus, buscar intimidade com o Espírito Santo, pedir para que ele venha renovar essa nossa força. Porque se ela viesse de nós mesmos, quantas coisas nós já teríamos abandonado? Quantas coisas nós já teríamos deixado para trás? Talvez até mesmo o nosso chamado, na hora de um momento de dificuldade, no momento que a gente passa por uma dor, tem que pagar um preço alto aí pelo nosso chamado, quantas vezes nós teríamos desistido? Olhe você para a sua vida. Quando eu olho para a minha vida, eu gosto de, tempos em tempos, estar sempre analisando a minha vida, e é importante que a gente venha analisar a nossa vida e comparar ela com aquilo que a Escritura Sagrada diz. Então, eu passo a analisar a minha vida e passo a dizer assim, Senhor, será que eu estou alinhada com a Tua vontade? Será que está tudo certo na minha vida? Quando a gente olha para a nossa vida e compara isso de Sansão, eu olho e tenho claramente, consigo ver claramente que eu só não desisti, que eu tinha tudo para parar em muitas coisas na minha vida. Eu tinha tudo para desistir. Eu teria todo o argumento que se eu contasse a minha história para você, você ia dizer não, mas eu mesmo vou te aconselhar. No teu caso, desista que é melhor. É melhor você parar e desistir porque realmente o teu caso é difícil. E é assim, queridos. A vida é assim, quanto mais a gente tem de Deus, quanto mais a gente batalha, mais a gente faz as coisas para Deus, mais a gente é contra-atacado pelo mundo espiritual e mais vem, então, a adversidade, porque esse inimigo que vem contra nós é o próprio diabo, que quer nos fazer parar, nos fazer desistir, ele quer nos derrotar. Aqui, Sansão, eram os filisteus que vinham contra ele, mas hoje, trazendo para esse nosso âmbito aqui, é o próprio Satanás e seus demônios que vêm lutar contra nós. E pela minha força eu teria desistido há muito tempo. Eu paro para analisar e eu consigo até mesmo ter orgulho de mim mesma. E eu acho que a gente tem que ter isso de nós, porque se a gente não valorizar quem a gente é em Deus, se a gente não valorizar a nossa força espiritual, se você não se valorizar quem você é, os outros nunca vão nos dar o devido valor que nós merecemos. Tudo começa dentro de nós. Eu preciso me valorizar. Eu preciso ver o potencial e acreditar. Uma vez que eu vejo o potencial que tem dentro de mim, eu acredito nesse potencial e esse potencial me faz ir adiante, me faz ir em frente. Amém? Então o inimigo, ele sempre vem contra nós. E eu poderia ter parado há muito tempo e teria todas as desculpas reais para dizer eu parei por isso, 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 eu parei por isso, aquilo, porque o inimigo fez isso, fez aquilo, mas não. Tem algo, tem uma força que não me deixa parar, que não me deixa desistir. Tem momentos que eu tenho vontade, mas tem algo dentro de mim no qual eu não consigo parar, não consigo desacelerar, não consigo recuar, não consigo voltar atrás. E o que é isso que eu e você temos? Se você está analisando agora a sua vida, eu imagino que você também encontrou aí vários aspectos e várias situações que você viveu ao longo da sua caminhada com Deus e você diz, é verdade, eu só estou em pé por causa do Senhor, eu só não abandonei tudo, o meu trabalho, a minha casa, a minha família, eu só não saí dessa cidade porque Deus, ele tem sempre me renovado, me dado novas forças para que eu continue acreditando que um dia eu vou ter minha própria empresa, que a minha família vai ser salva, que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar lá na frente. O que é isso? É uma força espiritual que está dentro de nós, que não nos deixa desistir. A própria Bíblia vai dizer
que aqueles que permanecerem em Cristo, esses vão alcançar a vitória, esses vão ter êxito no final, esses vão ser salvos também por Jesus. Então, é permanecer mesmo na dificuldade, mesmo nos tempos difíceis. E quem nos ajuda a permanecer? O Espírito Santo. Então, qual é a chave dessa nova força espiritual? O Senhor tem me falado muito que nós precisamos, a igreja precisa de uma nova força espiritual. Ela vem através de uma vida de rendição e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele diretamente aqui agia sobre a vida de Sansão. Ele diretamente aqui, ele usava Sansão. Ele dava para Sansão esse vigor e essa força que ele precisava para se manter, para cumprir o propósito de Deus, o chamado de Deus também na vida dele. E nós precisamos sempre estar renovados com essa força espiritual. Amém, queridos? Talvez você se sente um pouco fraco, se sente um pouco cansado. Busque no Senhor. Busque, peça ao Senhor que Ele venha renovar a sua força espiritual, que Ele venha dar força para você vencer essa luta, essa batalha. O diabo é o inimigo que está sempre tentando descobrir, ele está sempre tentando descobrir aonde está essa nossa força aqui. Os filisteus não foram bobo, eles foram lá e eles foram indagar Dalila, querer arrancar dela, tirar dela para descobrir aonde está a força de Sansão. Porque se uma vez eu derrotar essa força de Sansão, então eu consigo derrotar ele. Se eu tiro a força, eu derroto ele. Nós somos assim, queridos. Se tirar de nós a nossa força espiritual, que vem através do Espírito Santo, nós seremos derrotados pelo nosso inimigo. Nós vamos acabar, na nossa caminhada, algumas coisas acabar sendo derrotados pelo inimigo, porque nós, como seres humanos, não temos uma força suficiente, porque estamos lutando contra quem? Forças da maldade espiritual, forças espirituais, hostes da maldade, espirituais. Então, o ser humano, carne e sangue, não consegue lutar contra uma força que é espírito. Os demônios são espirituais. Então, como que uma pessoa de carne e sangue vai destronar alguém que é espírito? Nós estamos numa guerra que nós precisamos de armas espirituais para derrotar inimigos que são espirituais. E como isso acontece? Se dá através do Espírito Santo. É Ele que tem a arma, é Ele que disponibiliza para nós uma arma de combate, uma arma de ataque, uma arma de proteção. Quando nós vamos olhar para a armadura espiritual, ela é uma armadura de Deus. A armadura de Deus, ela é espiritual. Ela não é uma armadura física. Nós não estamos aqui, eu não estou com um capacete físico, uma couraça da justiça física, um cinto. Não. É uma armadura que nós colocamos aqui de manhã, é uma armadura que a gente está sendo revestido no Espírito para guerrear contra esses principados, potestades, hostes da maldade. Então nós precisamos dessa armadura. Mas uma vez que o inimigo consegue arrancar e tirar de nós essa força espiritual, ele sabe que ele vai nos vencer. E como ele tenta fazer isso? Nos tirando da presença de Deus, nos impedindo de orar, nos impedindo de ter comunhão com o Espírito Santo. E essa força, às vezes, ela vai se enfraquecendo. E quando ela se enfraquece um pouco, o inimigo ganha território. O inimigo consegue vencer um pouco, ele avança um pouco mais dentro dessa batalha. E o segredo está nisso, em buscar a Deus, em ter intimidade com o Espírito Santo, em estar com o Senhor. Quando nós temos essa atitude, esse ato todos os dias nós estamos recebendo uma nova força espiritual. É isso que o Espírito Santo tem me dito. Quando eu entro todos os dias na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, todo dia está sendo renovada aquela força espiritual. Quando eu medito, que é o que a gente está fazendo no Café com Jesus todas as manhãs, eu estou recebendo uma nova força espiritual. Se eu fosse dizer para vocês, quando nós estamos aqui no ao vivo, muitas vezes a gente não tem ninguém aqui que está em ao vivo, e eu não tenho problema em dizer isso. Mas é tão glorioso e é tão maravilhoso porque eu tenho um alimento. Quando eu abro aqui a câmera do meu celular, eu não planejei nada, eu nem sei o que eu vou dizer aqui. Mas quando eu abro orando e dizendo, Espírito Santo, você vai servir para nós na mesa um café, ele começa a me dar essa revelação que eu acabei de dar para você agora, eu acabei de receber ela. Então, eu tenho tido esse alimento espiritual. Eu tenho bebido de uma bebida espiritual que tem me alimentado, me exortado, me ensinado. E é isso que o Espírito Santo está dizendo hoje.
quando a gente está fazendo o devocional, está meditando na palavra, quando a gente está imerso no Senhor, tem vida de oração todos os dias, tem uma vida no Espírito, então essa força espiritual, ela é mantida através desses mecanismos, são mecanismos espirituais, mas que dependem de nós e não de Deus, que é de nós doarmos o nosso tempo para meditar, para orar, deixar outras coisas para estar na presença do Senhor. Amém. Shalom, irmã, bom dia. Para nós estarmos na presença do Senhor. Então, se as pessoas fossem dizer para mim, mas e por que você vai fazer o devocional com 2 ou 3 queridos? Não se trata do que o outro está recebendo, se trata do alimento que eu tenho recebido, do crescimento espiritual que eu também tenho recebido. Tudo que Deus vai usar você para fazer na vida de alguém começa em você. Tudo que você vai pregar para alguém começa em você. Deus fala com você. Deus trata conosco. Trata no nosso espírito. Amém? Então nós precisamos manter essa força espiritual. E a gente mantém a força espiritual através da comunhão com Deus. Não existe outra chave. Não existe outro segredo. Aí você vai na igreja, recebe uma oração. Você vai num culto de oração, recebe uma oração. Você pede para o irmão orar por você. Você faz isso, você faz aquilo. É muito bom, tudo é maravilhoso. Mas você precisa ter constância em todos os dias, ser renovado espiritualmente. Não só quando você vai na igreja, não só quando você participa de um culto presencial. Todos os dias nós precisamos buscar uma força espiritual, porque nesse dia, só Deus sabe o que nos aguarda nesse dia. O inimigo, ele traça os seus planos, o inferno traça os seus planos do mal para tentar nos contra-atacar nesse dia. Tem uma agenda. O inimigo, ele tem uma agenda no inferno, onde ele coloca ali todo o plano e o planejamento que ele tem para a vida de cada um. E você, quando levanta, você não sabe o que o inimigo ele tem planejado para o seu dia de hoje. Mas se você já manteve a constância, orando ontem de noite já, ou ontem de tarde, aniquilando, quebrando com as forças do mal e se renovando em Deus, esse plano dele já está falido. Esse plano dele já não vai acontecer. Eu aprendi um ditado que mudou muito a minha vida, que diz que tudo aquilo que eu vivo de ruim é por falta de oração. Aquilo entrou na minha vida de ruim porque eu tenho orado pouco. E tudo aquilo que eu vivo de bom é a resposta da minha oração. Então a oração vai determinar o meu dia. A oração, queridos, determina o nosso presente e ela prepara o nosso futuro. Isso é tudo revelação que eu tenho agora. Glória a Deus por isso. Ela determina o hoje e ela te prepara para o amanhã. Ela consegue tocar e mudar o amanhã, porque a oração, ela fala diretamente com Deus, a pregação fala com o homem. Quando eu prego para o homem, mas quando eu oro para Deus. Amém? E quando eu oro para Deus, eu consigo mudar até mesmo o meu futuro através da oração. Então você levanta hoje, tem um cerco do mal preparado, você de manhã já está fazendo o teu devocional, está recebendo uma oração, ou você já está orando, está tendo um período ali de intimidade, você já está aniquilando a força do mal. Os planos do inferno, talvez ali na frente poderia acontecer um acidente, talvez ali hoje o diabo ia tocar nas tuas finanças, isso já foi tudo cancelado. E se algo acontecer e o inimigo planejou, eu vou usar alguém para atingir a vida daquela pessoa, porque ele usa pessoas para nos atingir. Quando você tem uma força espiritual, nós começamos a ver as coisas no âmbito do espírito. Você vê as coisas diferentes, você está com o alerta ligado, você já discerne para se proteger das ciladas do inferno, você já discerne as coisas para fugir daquilo que não vem de Deus, você está mais suscetível a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E quando nós ouvimos a voz dele, quantas coisas são evitadas na nossa vida por causa da percepção que nós temos, porque o Espírito fala e muitas vezes a gente está indo por um caminho, ele diz, não vá por esse caminho, entre por outro caminho. E ali ele vai nos livrar de um assalto, vai nos livrar de um acidente, vai nos livrar de uma pessoa mau caráter que hoje viria pedir um trabalho ou um serviço para nós. Então nós precisamos priorizar e sermos cheios do Espírito Santo. Ontem eu ainda dizia para o meu esposo, e nós já vamos orar, eu dizia para ele, quando a gente busca a presença do Espírito Santo, quando a gente prioriza isso na nossa vida, as pessoas pensam que o Espírito Santo vai trazer para nós só coisas espirituais. Então ele só vai falar de Deus, ele só vai falar da Bíblia, ele só vai falar de jejum, de oração. Não, não é só isso, é muito mais amplo. É algo perfeito e maravilhoso. O Espírito Santo, essa força dele, sabe, ele é o nosso mestre.
Ele nos ensina todas as coisas. Ele te ensina, eu estava dizendo pro meu marido, a fazer uma unha. A gente senta ali sabe que tu tá sempre fazendo aquela unha e de repente dá um estalinho assim dentro da gente, a gente diz, meu Deus, era isso que faltava, era desse jeito que eu tinha que fazer. Como é que eu não fiz isso antes? Ele fala, quando a gente vai fazer um almoço, uma comida, quando a gente vai limpar uma casa, sabe, entende? Ele nos ensina tudo que se diz referente à nossa vida, tudo que a gente precisa numa educação com o filho, a guardar uma coisa na geladeira, a organizar uma gaveta, a organizar o nosso próprio roupeiro. Eu vivo isso. É algo assim que você sempre organizou e de repente vem algo assim, nossa, era desse jeito, é extraordinário, ficou perfeito, era desse jeito, era assim que eu queria. Então ele traz para nós uma direção de coisas do nosso cotidiano. Eu estava dizendo ontem, né, para o meu esposo, você vai arrumar um carro, um motor, você nunca arrumou um motor. E se você está no espírito, se você está sensível, está em jejum, está em oração, você vai ali e você conserta o motor do carro. Porque o Espírito Santo ele começa a te dar dica, ele diz aqui, ó, esse botãozinho, ele começa a acender coisas para você. Ele começa a trazer pensamentos e quando você faz, era isso. Meu Deus, era isso, era desse jeito, era aqui. Tem coisas que eu faço que eu fico dizendo assim, não é de mim. Não, isso aqui é impossível. Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu fiz isso daqui? E eu vejo que não sou eu, que é quem está dentro de mim. É uma força maior. É essa força espiritual. Então, isso é algo poderoso quando a gente jejua, quando a gente está em Deus. Faz uns meses atrás, eu estava procurando algo que eu muito queria ali na internet. Procurei, testei, não consegui, só achava ali um aplicativo, mas tinha que pagar. E o valor era assim de R$ 300. Tentei mesmo assim usar, achei depois um grátis, tentei usar, não consegui usar. E aí fiquei triste, eu digo, bom, fazer o quê? Aí tu intensifica um pouco mais o teu jejum e a tua comunhão. Aí de noite na oração eu disse, bah, Senhor, eu tenho coisas que tinha que ser mais ágil, senão eu não vou conseguir dar conta de tudo que eu faço para o Senhor. No outro dia de manhã, aquele tique, sabe? Assim o Espírito Santo trabalha. Procura aquele aplicativo. Eu disse, mas meu Deus, eu já procurei esse aplicativo, tem que pagar, nananana. Fui. Em segundos, num único vídeo, de uma outra plataforma, eu achei o aplicativo e aí coloquei o aplicativo, tentei usar ali. Não deu certo como da outra vez. Em segundos aquele estalo. Vai lá e faz dessa forma lá naquele lugar. Fui lá, fiz daquela forma exatamente tudo. Tudo que eu precisava, tudo que eu necessitava. Então ele cuida de nós. Ele cuida em detalhes tudo que você for fazer. O Espírito Santo, ele nos dá uma direção. E quando eu estava usando esse aplicativo ontem, eu ouvi bem certinho o diabo dizendo: ah, é, agora tu descobriu isso daí. Eu estava lutando contra uma força espiritual. O inimigo tinha interesse que eu não descobrisse isso. E ontem ele ficou decepcionado. Ele disse: ah, agora tu descobriu. Você está entendendo? Quando a gente tem vida com Deus, ora, jejua também, o diabo ele vai ter que ser amarrado. Aquilo que ele impede você de chegar nas coisas que vão mudar a sua vida porque ele tenta sugar nossa força espiritual. O diabo está sempre tentando sugar a gente como? Trazendo problema, impedindo a gente de descobrir um aplicativo que vai mudar a nossa vida, impedindo a gente de descobrir como conserta um carro, porque daí se a gente não consegue consertar, a gente vai ter que gastar, vai ter que pagar, vai ficar nervoso, irritado, porque está gastando dinheiro. Então são pequenas coisas que ele tenta oprimir a gente e impedir a gente de avançar. Então nós precisamos, o Senhor tem falado comigo, buscar uma nova força espiritual para esse tempo que nós estamos entrando, que também não é um tempo muito fácil, que nós estamos nos caminhando para a volta de Jesus e nós vamos precisar de uma nova força espiritual. Amém? Quero orar por você agora então. Quero ministrar sobre a sua vida também o Salmo 91. Bora lá então, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, é no nome e na autoridade de Jesus que nos colocamos, Senhor Deus, nessa manhã, na tua presença. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer por esse café da manhã, onde o Senhor tem nos trazido direções proféticas e tem nos trazido fartura, Senhor Deus, na nossa mesa. Tomar café com Jesus na mesa, Senhor, é o melhor alimento que eu já pude provar na minha vida, Senhor, e dele eu não vou deixar de estar, Senhor. Eu te agradeço pela tua presença aqui, Espírito Santo, e pela direção que o Senhor tem nos dado. Senhor, toca agora, Pai, na vida dessa mulher, desse homem que estão ouvindo, daqueles que depois, Senhor, vão estar tomando esse café.
trazendo uma nova força espiritual, trazendo um novo renovo sobre eles, que eles tenham forças para lutarem, forças para vencer as adversidades, forças para guerrearem nessa batalha que nós vivemos constante, batalha que temos todos os dias, porque o inimigo, ele é incansável, ele não se cansa de tentar se levantar contra nós, contra a nossa casa, contra o nosso trabalho, contra a nossa vida espiritual, e tudo que ele deseja é tentar nos enfraquecer espiritualmente para que ele possa avançar. Mas no nome e na autoridade de Jesus eu ordeno: Satanás, recua agora. Agora, em nome de Jesus, porque eu declaro uma nova força espiritual sendo derramada sobre nós, tocando na nossa pele, nos nossos ossos, tocando no nosso organismo, tocando na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, tocando na nossa alma, em nome de Jesus, tocando no nosso consciente, inconsciente e subconsciente, trazendo renovo completo. Trazendo um renovo completo em todas as áreas, Senhor, expulsando toda a preguiça, todo o desânimo, toda a tristeza, Pai, expulsando de nós, Senhor, tudo aquilo que vem nos paralisar, tudo aquilo que vem nos impedir de avançar, Senhor. Renova-nos com essa força espiritual que vai nos levar para um novo âmbito, Senhor Deus, na Tua presença, que vai nos levar para um novo tempo. Senhor, o Senhor fala que está nos preparando para um novo tempo que está por vir. E o Senhor precisa e vai derramar uma nova força espiritual sobre nós, para que nós possamos andar nesse tempo que o Senhor tem preparado, em nome de Jesus, Pai. Diante disso, eu quero ministrar sobre a vida de cada um de nós essa força espiritual. E queremos declarar também que o Senhor é o nosso Deus, o nosso protetor e defensor. E nós confiamos em Ti. Livra-nos de perigos escondidos e de doenças mortais. Cobre-nos com as Tuas asas e nela nós estamos seguros. Que a Tua fidelidade nos proteja como um escudo, Senhor. E não teremos medo de perigos da noite, nem de assaltos durante o dia, nem a peste que se espalha na escuridão, nem os males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao nosso lado e 10.000 ao nosso redor, não sofreremos nada. Olharemos e vamos ver que os maus vão ter que recuar, os maus vão bater em retirada, porque nós temos feitos de Ti, Senhor Deus, o nosso protetor. Tu és, Altíssimo, nosso defensor, e por isso, Senhor, por causa da Tua proteção, Pai, nenhum desastre nos acontecerá. A violência não chegará nem perto da nossa casa, porque o Senhor enviará anjos para guardar-nos, anjos que vão nos proteger aonde quer que formos, que eles nos segurem com as suas mãos para que nem os nossos pés venham ser feridos nas pedras. Com os nossos pés nós vamos esmagar leões ferozes e cobras venenosas. Salva aqueles que te amam. Protege os que reconhecem que Tu és Deus, o Senhor. E quando eles te chamarem, responde-nos, Senhor. Esteja conosco na hora da aflição, na hora da luta, na hora da guerra, na hora da dificuldade. E nos livra e faça com que nós sejamos respeitados. Traga dupla honra e nos dá vida longa. Pai, coloca sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as botas do evangelho da paz. Senhor, coloca sobre nós a espada, o escudo e derrama o Teu poder, derrama o sangue do Cordeiro, fogo do Teu Espírito e uma nova força espiritual sobre esta armadura, que nós possamos estar blindados por Ti, no nome de Jesus, Pai. Eu abençoo, Senhor, esta vida, as nossas vidas e coloco nas Tuas mãos, que seja uma semana de paz, de prosperidade, uma semana de alegria, uma semana de boas notícias, uma semana de renovo espiritual. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Até amanhã, às 9 horas da manhã. Um grande abraço.